17 horas. Crente que ora não vive na prática do pecado, lembre disso. Então hoje receberemos a ministração no início da noite, né, no final da tarde, oração. E aí, irmão, não tem pecado que vai minar a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Espírito Santo, nós queremos nessa manhã ser gratos ao Senhor uma vez mais por esta oportunidade de estarmos na tua casa, e queremos pedi-lo que o Senhor possa conduzir a cada professor na classe das crianças, nos nossos adolescentes, nos jovens, no discipulado, aqui no templo principal, também com os nossos irmãos da melhor idade. Meu Pai, que cada professor seja tomado pelo seu Espírito nessa manhã, e que seja, meu Pai, a tua palavra, que seja o teu direcionamento através da vida deles para cada um de nós. É o que nós pedimos a ti, meu Pai, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus, meus irmãos, podemos tomar os vossos lugares. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E nessa feita, uma lição do livro do profeta Ezequiel, dando continuação ao nosso primeiro trimestre de 2022. Vamos aguardar um pouco até os irmãos se acomodarem, dirigindo para suas salas. Aqueles irmãos que estão mais no fundo do templo, convido vocês para chegar um pouquinho mais perto aqui. Temos muitos lugares, temos muito espaço, e os irmãos fiquem à vontade. Meus irmãos, hoje nós vamos falar do pecado e suas consequências. E iniciando essa aula, eu quero lembrar aos amados que o que aconteceu a Israel não foi sem Israel ser avisado antecipadamente. Israel, por diversas vezes, foi alertado pelo Senhor para que ele não entrasse na esparrela que ele entrou de ir para o cativeiro. O cativeiro, ele foi anunciado desde lá de Deuteronômio, quando Deus, alertando o povo sobre as bênçãos e as maldições que viria sobre o povo, se eles obedecessem ou se eles não obedecessem a palavra de Deus. O certo é que o Senhor não faz nada sem antes avisar os teus servos, os seus servos. Nós somos totalmente avisados de tudo que vai acontecer. E ainda para nós fazermos uma meditação inicial nessa manhã, eu quero lembrar para os irmãos que nós estamos debaixo de um aviso do Senhor, atualmente. Qual é o aviso do Senhor? É que Ele voltará. Ele voltará para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Nós já estamos avisados disso. E se nós incorrermos no mesmo erro de Israel, nós vamos sofrer como Israel sofreu. Israel não acreditava que o templo seria destruído. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali no templo. Porque Deus falou que ia olhar para aquela casa quando ela foi consagrada ali por Salomão. Deus falou que os ouvidos dele estariam atentos à oração daquele lugar. Mas a desobediência da nação, do povo, chegou ao ponto de Deus permitir que o templo fosse destruído, que os sacerdotes fossem mortos, que os príncipes, os principais do povo, fossem levados cativos para a Babilônia.
por causa da desobediência. E no nosso tempo, se nós não observarmos a palavra do Senhor, se nós não conduzirmos a nossa vida dignamente, como deve ser conduzida a vida de um cristão, pode acontecer conosco também, da trombeta soar nos ares, e nós ficarmos fora do arrebatamento e sofrer as consequências do nosso pecado, atualmente como Israel sofreu as consequências lá no passado. Esse alerta, ele é muito valioso para toda a igreja do Senhor. Cuidado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E é certo que eu e você, nós podemos, pastor Oséias, escolher a semente a qual nós plantamos. Mas veja bem, uma vez plantada a semente, você não tem como escolher o fruto que você vai colher. O fruto que nós vamos colher só pode ser escolhido antes de plantarmos a semente. Se nós plantarmos abóbora, nós vamos colher abóboras. Se nós plantarmos feijão, nós vamos colher feijão. Logo, se nós plantarmos ações pecaminosas, nós vamos colher a consequência de estarmos separados do Senhor. Mas se nós plantarmos a boa semente da palavra do Senhor e conduzir a nossa vida dignamente, nós vamos colher a vida eterna com o Senhor Jesus. E diante dessa situação, nós vamos ter uma lição hoje com 3 tópicos que são os seguintes. O tópico de número 1, o pecado e suas consequências. O tópico de número 2, a palavra de Deus permanece para sempre. E o tópico de número 3, o amor de Deus e a sua justiça. No tópico número 1, o pecado e suas consequências, o autor da revista começa dizendo o seguinte: o Senhor diz, e de seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar, que está lá em Miqueias 7:19. Isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança nem na contagem para impedir a nossa salvação. Agora, nós precisamos estar cientes do seguinte, que uma vez que nós formos perdoados, agora nós temos que viver em novidade de vida. A grande questão hoje, que deixa a mente de algumas pessoas no cristianismo, assim, turva, é que prega-se uma graça irresistível, e essa graça irresistível, ela coloca o ser humano numa condição de que, independente de como ele conduz a sua vida aqui nessa terra, está tudo resolvido. Deixa eu te dar uma má notícia a respeito desse ensinamento. Ele não existe na palavra de Deus. Ele é nada mais do que uma perturbação de um conceito maravilhoso que é o conceito da graça. Porque de graça pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Excelente, Efésios 2, de 8 a 10. É assim mesmo. Não há nada que você possa fazer para você alcançar a salvação. A salvação foi nos dada de graça pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porém, quem crer e for batizado, será salvo. Porém, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E quem, porém, não crer, pastores, homens e mulheres que estão aqui diante de mim, nesse templo,
O que a palavra diz de quem, porém, não crer, já está condenado. Já está condenado. Por quem? Pela palavra do Senhor. Ah, é por causa que alguns pastores dizem que já está condenado? Não, é pela palavra do Senhor. E pastor, mas que isso? A vida está tão difícil. Eu vim aqui na igreja para me ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai falar para mim que eu sou cabeça e não sou cauda, que eu sou mais que vencedor, que eu sou isso, eu sou aquilo outro. Pois é, você não pode vir no templo com essa motivação. Você tem que vir no templo para ouvir a palavra pura do Senhor. E a palavra pura do Senhor diz que eu e você temos responsabilidade com a nossa conduta cristã, uma vez que nós fomos salvos, porque as boas obras foram preparadas para que nós andássemos nelas. Seguir a Jesus não pode ser como eu quero. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Fica vivendo do jeito que você quiser. É assim que Jesus disse? Não, quem quiser vir após mim, viva do jeito que você quer viver e venha após mim. É assim que o versículo diz. Quem quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Crucifique a sua vontade. Crucifique a sua carne, faça com que a sua vida espiritual seja mais forte do que a sua vida física. Negou a si mesmo. Agora, tome a cada dia, de vez em quando, é para mim, de vez em quando eu tomar a cruz. Não, eu vou tomar a cruz de sábado até domingo, eu tomo a cruz, visto uma capa bonita, um vestido bonito, no caso das mulheres, e vou para a casa de Deus e levanto minhas mãos e canto lindamente, mas durante a semana, eu tenho outra vida, então durante a semana, eu não vou pegar a cruz não, vou pegar só no sábado e no domingo, é assim? Não. Tome a sua cruz a cada dia. Ah, mas então vou fazer o seguinte, eu vou tomar a cruz depois do carnaval, eu vou evangelizar lá no carnaval, aproveitar, vou pular um pouquinho o carnaval, e depois eu tomo a cruz de novo. Ou então eu vou tomar a cruz sempre que não tiver feriado, toda vez que tiver um feriado prolongado, eu não vou tomar a cruz, eu vou ficar de boa. Irmãos, eu estou falando isso e eu sei que mexe com o íntimo de algumas pessoas. Não é que é pecado você se divertir, você fazer viagens, passear, tirar as férias, não tem nada a ver isso. O problema é que nós temos que lembrar que aonde nós estivermos, nós temos uma missão a cumprir, e essa missão é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Porque o pecado tem consequência. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era o povo escolhido de Deus. O templo era o lugar onde estava a presença de Deus. E mesmo assim, a nação foi cativa. O templo foi destruído. Os utensílios foram roubados, saquearam os utensílios do templo e levaram para a Babilônia e colocaram em templos pagãos. E 70 anos o povo de Deus sofreu por causa do pecado e suas consequências. A revelação dos pecados. Na passagem bíblica de Ezequiel 5, 7 e 11,
Deus revela categoricamente os pecados na nação de Israel. Quais foram? Ezequiel 5:7. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Mais que as nações que estão ao redor de vós. Meus irmãos, isso aqui Ezequiel está falando que Israel estava sendo pior do que os filisteus. Que Israel estava sendo pior do que os moabitas, do que os amonitas, do que os egípcios, do que toda aquela turba de nações que estavam em volta, que sacrificavam crianças a Moloque, que tinham cultos pagãos, sexuais, terríveis. E aqui o profeta Ezequiel está dizendo que Israel pecou mais do que essas nações. Isso não te assusta? Isso me assusta. Porque o pecado de nós abandonarmos o caminho do Senhor e vivermos da maneira que o mundo vive, é pior do que as pessoas que vivem no mundo. Sabe uma coisa que a igreja tem um conceito errado na sua mente? É o conceito de ímpio. Muitos de nós pensam que o ímpio é aquela pessoa que não faz parte da igreja. Errado. Errado. Quem não está na igreja está morto nos delitos e pecados. O ímpio é aquele que se diz cristão, que se diz servo do Senhor, mas as suas atitudes dizem o contrário. Então, ímpio não é uma pessoa que não se converteu aos caminhos do Senhor, é uma pessoa que se converteu, que está dentro da casa do Senhor, mas vive como um pagão. É esse caso aqui de Israel. A maldade de Israel foi tão grande que Deus falou através do profeta Ezequiel que eles fizeram mais mal do que as nações a qual viviam ao redor de Ezequiel. E eu lembrei aqui para vocês alguns problemas dessas nações, que era o quê? Sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, cultos pagãos sexuais, adoração à rainha dos céus, adoração a vários deuses, Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus do sol, Deus disso, daquilo outro, e assim vai. A maldade de Israel foi que ele abandonou a fonte das águas vivas, para confiar em cisternas rotas, a qual não podem conter as águas. Se abandonou a verdade para viver a mentira. Isso foi o pecado de Israel. Mas dando sequência aqui, o nosso autor colocou aqui a situação de Gênesis, capítulo de número 3. Quando o homem e a mulher pecaram, eles se esconderam. E quando Deus chamou Adão, falou assim: Adão, quem te mostrou que você estava nu? O que isso quer dizer? Quer dizer um conceito interessantíssimo que na nossa sociedade moderna está muito conturbado. Deus queria saber de Adão a confissão do que ele tinha feito de errado. Você comeu da fruta daquela que eu disse que não era para comer, Adão? E hoje existe o conceito no nosso mundo moderno de que a confissão dos pecados você pode fazer só você e Deus. Ninguém pode te julgar, não é isso? Já ouviu essa frase, pastor Oséias? Quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Ah, é? Será que é assim que a palavra de Deus fala? Ou a palavra de Deus fala que nós temos que julgar segundo a reta justiça?
Ah, pastor, mas lá em Mateus está falando que, cuidado, porque com a medida que eu julgar, eu também vou ser julgado. Por isso que mais para diante, diz que você tem que julgar segundo a reta justiça. Porque quando você julgar segundo a reta justiça, você vai ser julgado segundo a reta justiça. E aí nós temos um problema sério. Nós estamos vivendo uma sociedade que não se pode falar de pecado. Se nós formos fazer um estudo aqui, um seminário com o pastor Starley ali, seminarista, sobre o pecado, vai ficar vazio, pastor Starley. Não vai encher a igreja não, porque eu não quero saber de pecado. Ah, isso vai confrontar os meus erros mais ocultos. Mas se falar que vai ser sobre as 7 maneiras de você ficar milionário, aí vai ter que fazer 2 sessões, porque vai lotar, ainda vai querer gente ficar na fila de espera para a segunda sessão. E aí eu quero indicar para os irmãos, eu não costumo fazer isso nas minhas aulas, mas eu quero indicar um livro para a leitura dos irmãos. O livro se chama Sociedade Sem Pecado, do autor John MacArthur, aonde ele confronta a nossa modernidade com essa ideia de que não existe pecado e de que ninguém quer assumir a culpa. Ah, pastor, mas é só agora que as pessoas não querem assumir a culpa? Não, Adão também não quis. Adão, você comeu? Ah, Senhor, ó, ele nem respondeu, pastor Josafá. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste aí me deu e eu comi. Eva, ah, mas a serpente me enganou. Então, desde o Gênesis, o homem e a mulher quer tirar a culpa da sua vida, não. E aí hoje nós temos um problema que, me desculpem os psicólogos, né? Eu sei que tem muitos psicólogos que já têm raiva de mim, porque eu falo isso mesmo. Ó, você não tem culpa disso não. Isso que está acontecendo com você é por causa que a sua mãe fez isso com você, por causa que o seu pai fez isso com você, porque lá na escola te fizeram isso, e agora você não tem culpa de você estar agindo desse jeito, coitadinho do neném da mamãe. A culpa deve ser confrontada, porque é você tendo conhecimento da culpa, é que vai começar a gerar dentro de você o arrependimento. Percebe como as coisas vão mudando, e por causa dessa mudança a gente vai tomando caminhos tortuosos, e o resultado é terrível. Ah, pastor, mas quer dizer que eu tenho que ficar jogando na cara do outro a culpa? Não. Cada um é que tem que assumir as suas mazelas, confessá-las diante do Senhor, diante dos seus líderes, para que elas sejam tratadas. Eu jogar o lixo para debaixo do tapete, deixa a casa limpa? Não, só está escondido. Esse é o problema da falta de confissão de pecados. Eu jogo para debaixo do tapete, e aí acontece de novo, eu jogo para debaixo do tapete de novo, acontece de novo, eu jogo para debaixo do tapete de novo, como se Deus não estivesse vendo tudo. Pecado tem consequências, mas vamos seguir, porque senão a gente nem termina a aula, né? Aonde está escrito na palavra de Deus que nós não temos que confessar os nossos pecados? Aonde? Bom, eu não vou nem esperar mais, porque eu sei que ninguém vai levantar e ter coragem de falar um versículo bíblico aqui para nós ler, porque não existe. Existe ao contrário. Por que que Israel chegou aonde chegou?
porque não acreditou nos seus atalaias, que falaram: olha, se vocês não mudarem a atitude de vocês, vai vir uma nação estranha e vai cercar essa cidade, e vai violentar as mulheres, e vai destruir o templo, e vez após vez o Senhor vai avisando através dos profetas. E o que aconteceu? Ninguém acreditou. Chegou o dia, Babilônia está lá na porta, cerca a cidade, e vocês já sabem o restante da história: destruição. 100 anos depois, um período de 100 anos depois, novamente continuou fazendo o que era mal. 100 anos depois, novos cercos, a cidade cercada de novo, destrói o templo, mata mais gente, deixa uma Jerusalém totalmente destruída, somente com pobres morando nela, e leva o resto que tinha naquela cidade de bom, que eram o ouro do templo, coloca ali tudo abaixo. O nosso problema, como seres humanos, é que muitas vezes nós não levamos a sério a palavra de Deus, que diz para mim e para você: desperta, ó tu que dormes. Desperta, quer dizer, acorda, Jesus está voltando. Essa mensagem é para nós hoje, não é para Israel lá 3, 4 mil anos atrás, mas 3, 4 mil anos atrás Israel não aceitou, não reconheceu e foi destruída. E se nós não despertarmos, nós corremos o risco de passar pela grande tribulação. O juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, e não apenas sobre a sua graça e a sua misericórdia. Vamos ler alguns textos. Naum 1, 2 e 3. Coloca por favor, mídia. Naum 1, 2 e 3. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma a vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas com grande força, e ao culpado não tem por inocente. Vou ler de novo. O Senhor é tardio em irar-se, mas em grande força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Coloca outro texto, Romanos 1,18. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus, sobre o quê? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Não se iluda, Deus vai cobrar a conta. Deus vai cobrar a conta do homem que vive impiamente. Ah, irmão, mas e a graça? A graça está revelada aí para todos aqueles que quiserem. Parece até que a gente está falando assim, de uma coisa que é absurda, porque quando eu falo sobre ira, quando qualquer pregador chega aqui e fala sobre ira, sobre justiça, sobre que Deus vai cobrar, a igreja fica perplexa. Porque nós estamos acostumados a só receber o carinhozinho nas costas. Não, filho, não, filhão, você já está tudo resolvido para você. Está tudo pronto, você não precisa fazer nada. Não, você não precisa fazer nada para salvação. Mas você tem que viver como salvo. Como que sai água doce e água amarga da mesma fonte? Tem jeito? Eu cavo uma cisterna,
ou um poço artesiano. Aí de lá tem como sair, ó, das 1 às 3 da tarde, vai sair água doce. Mas das 3 às 10 da noite vai sair água amarga. Isso acontece? Não acontece. Mas como que das nossas vidas, sai coisas boas e coisas ruins? Se está saindo coisas boas e coisas ruins, nós temos que rever. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento faz toda a massa ficar levedada. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Esses são temas não muito expostos nos nossos dias, porém são bíblicos. Diz aqui o autor da nossa revista. São temas que não estão na moda, mas são bíblicos. E por serem bíblicos, devem ser observados. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros foram levados para o exílio. E um pequeno grupo deixado num ambiente de destruição. Se Deus julgou a Israel, por que não julgaria nós? Por quê? Se Deus julgou os anjos que se rebelaram, por que não julgaria eu e você? É uma pergunta simples. Nós somos melhor? Será? Fica essa reflexão. Bom, então o tópico de número 1, ele resume da seguinte maneira: a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia. Assim vemos que Deus revelou categoricamente os pecados da nação de Israel e os puniu exemplarmente. O tópico de número 2, a palavra de Deus permanece para sempre. Tal princípio da semeadura e colheita se aplica a semear no espírito e semear boas atitudes para com o próximo, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Aí aqui, o comentarista vai abordar a seguinte questão. No primeiro, ele falou do pecado e suas consequências, mostrando para nós que Deus puniu o pecado de Israel com o exílio, com a destruição da cidade e a destruição do templo. No tópico de número 2, ele vai falar que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E ele começa o tópico falando da lei da semeadura. Conforme nós já falamos na introdução, não adianta. Quem semear corrupção vai colher o quê? Corrupção. Quem semear rebeldia vai colher o quê? Rebeldia. Quem semear amor vai colher o quê? Amor. Quem semear bondade vai colher o quê? Bondade. Somente nós esquecemos que a lei da semeadura tem um princípio interessante, e esse princípio é físico e natural. Qual é? É que se eu plantar uma semente de melancia, vai sair uma rama dessa semente, não vai? Vai lá. E vai sair 2, 3, 4, 5, 6 melancias numa rama. Até mais, talvez. Se eu plantar uma semente de laranja, vai nascer uma laranja, pastor Oséias? Não, vai nascer um pé que durante um tempo útil vai dar centenas e centenas de laranjas. Se eu plantar ali, eu planto uma semente de milho, por exemplo, para ficar bem claro, sai 2, 3 espigas de um pezinho de milho. O que isso significa? É que a colheita
tanto para o bem quanto para o mal, ela tem o efeito multiplicador. Aí às vezes você pensa assim, nossa, mas eu fiz isso, agora eu estou colhendo essa torrente daqui. Pois é, a Bíblia fala que quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Então cuidado com o que você está semeando, porque às vezes você acha que é bom você semear uma intrigazinha, e aí semeia uma intriga, depois sua vida, sua família vira um caos, porque você está colhendo aquilo que você semeou. Eu preciso ter cuidado com a minha semeadura. Coloca isso na sua cabeça, porque é importante. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Como o pastor Abinair já colocou aqui na sua palavra, o crente vai pecar? Vai. Pode pecar? Pode, mas não é aquele pecado de estimação, porque você sabia que tem gente que tem um pecado de estimação? Tem uma área da vida dele que ele não deixa ninguém entrar, nem o Espírito Santo entra, é um pecadinho ali que cultiva. Até tem uma frase de uns antigos aí que contava que tinha certa feita um homem converteu na igreja e ele falou assim, olha, eu converti, mas meu 38 é católico, apostólico, romano. Vocês já devem ter ouvido essa piadinha, não sei se é piadinha, se isso foi verdade ou não foi, mas o certo é que tem áreas da nossa vida que demoram a ser convertidas, porque nós cultivamos aquele negócio, e todas as vezes que nós cultivarmos o pecado, nós estamos afrontando diretamente a Deus, e isso precisa de ser introjectado para mim ter temor. Você sabe aonde que o temor é o princípio da sabedoria? É justamente aí. Eu tenho sabedoria por quê? Porque eu vou buscar a não ofender, não afrontar o Senhor. Mas se eu peco deliberadamente, eu estou afrontando ao Senhor deliberadamente. Então sabe aquele negócio assim, aqui nós estamos em classe de adultos, não temos jovens, mas sabe aquele pecado que o jovem pensa assim, eu vou namorar aqui desse jeito aqui mais liberal, mas depois eu vou casar mesmo, né? Pensou? Que coisa triste. Pois é, isso aí é afrontar a Deus, porque ele está maquinando uma maneira de pecar e de, entre aspas, resolver o pecado. Não adianta, as coisas não são assim. Nós vamos ver agora na lição que o arrependimento, ele tem algumas características. É diferente do remorso, é diferente da tristeza. Os pecados, pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O que é o tempo da ignorância? O tempo da ignorância, ele existe até eu conhecer a Jesus. Depois que eu conheci a Jesus, eu deixo de estar nas trevas e vou para a luz. Eu deixo de andar num ambiente natural e começo a andar em lugares altos, aonde Jesus nos assentou, nos colocou nos lugares altos. E ainda assim, em Romanos, Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, quanto o seu poder, são manifestos na natureza, para que ninguém se torne indesculpável. Deus naturalmente se revela, e naturalmente a lei é cravada na vida dos homens. Vocês sabiam que existe um livro que foi escrito pelo Dom Richardson,
chamado fator Melquisedeque. O que é o resumo do livro Fator Melquisedeque? É que as tribos mais longínquas têm um certo conhecimento do Evangelho. Mas que conhecimento? É que vai vir um Deus de um lugar, e esse Deus vai vir e vai salvar. Em tribos que nunca receberam a pregação do Evangelho, existia esse conhecimento. Como? Não sei. É um fator Melquisedeque. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde foi, não sabe o início, não sabe o fim, sabe que é. Porque Deus é. Ele já não disse, Moisés perguntando, Senhor, e quando os teus servos perguntar, quem é o Senhor, como é o seu nome? Moisés, eu sou o que sou. Pronto. Está fechado. Eu sou. Ele é o único que é. Então existe uma revelação, e a moral é tão interessante quando você vê uma criancinha de 2, 3 anos, ela fazendo as coisas escondida. Quem falou para ela que é errado? Ninguém falou. Ela não tem um conhecimento da palavra, ela não tem conhecimento da vida, mas ela faz escondido. Por quê? Porque ela sabe que está fazendo errado. Quem colocou isso dentro dela? Ou eu estou falando uma besteira aqui? Ou vocês não veem isso no dia a dia? Nós vemos. Então não adianta essa história de que a pessoa fala assim, mas eu não sabia. Tá bom, você pega um carro aqui, e essa rua aqui não tem nenhuma sinalização de velocidade, certo? Mas qual que é a velocidade que pode ser transitada nessa rua aqui, que não tem nenhuma sinalização? Existe, por acaso, alguma lei que fala sobre isso? Existe. Se ela existe, você pega o carro ali e sai a 100 km por hora aqui, aí tem um cara da SMT aqui, ele vai te dar uma multa, por excesso de velocidade. Aí você vai falar, não, mas não tem nenhuma placa aqui falando. Não tem nenhuma placa aqui falando. Não tem nenhuma placa ali falando qual é a velocidade, mas a lei está escrito que você não pode transitar numa via vicinal dessa aí acima de tal velocidade. Pronto, você vai levar a multa, pronto, e acabou. Não tem conversa. Então essa história de que eu sou inocente porque eu não sabia, não vai colar. Não vai colar no tribunal de Cristo essa desculpa. Senhor, mas eu não sabia. É igual eu vi um pastor aí da internet, vocês devem conhecer, talvez alguns aqui até viram esse vídeo também. Ele estava falando a respeito da pessoa que é ateia, o ateu. Aí ele fala assim, não, eu não acredito no diabo não. Aí um dia vai chegar diante do diabo, e aí o diabo, mas aí o cara vai falar assim, olha, eu não acreditava em você não. Aí ele falou assim, não acreditava não? Tudo bem, muito prazer, senta nessa cadeira de fogo aí que daqui a pouco eu te atendo. Não importa se você acredita ou não acredita. Não importa. Ninguém vai ser tomado por inocente. E qual pessoa dentro dessa cidade de Goiânia aqui, por exemplo, pode erguer a mão e falar, eu nunca ouvi falar de Jesus? Quem? Eu creio que não há ninguém. É preciso ter em mente que o cristão pode até errar, mas não deve viver na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é crucificar ao Senhor diariamente, é expor o Senhor à vituperação, ou seja, à vergonha diariamente. Israel era uma nação escolhida, mas era um povo ingrato, ingratidão. 2.3 fala da ingratidão do povo de Israel. Você pensa que foi só ali com Ezequiel que esse povo foi ingrato? Não. 3 dias depois de ter passado o Mar Vermelho a pés secos,
O povo murmurou e já queria voltar para o Egito, estava com saudade das panelas de carne, de cebola, disso, daquilo, e estava com saudade da escravidão. 3 dias. E nós, de vez em quando, será que 3 dias depois de alguma coisa, a gente também não está sendo ingrato ao Senhor? Fica a meditação. No capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, 28 e 29, coloca na tela, por favor, mídia, 12, 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Deixa na tela aí, por favor, mídia. Irmãos, reter a graça. O que significa essas palavrinhas para você? Guardar a graça, segurar a graça, reter, ó, eu vou reter aqui, ó. Você entendeu? Você vai ter que segurar a graça que recebeu. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A gente não gosta de Hebreus, né? Quantas pregações nós vemos aí de Hebreus num ano? 52 semanas. Quantas vezes você ouviu falar de Hebreus? Porque Hebreus tem um versículo desse, que fala que Deus, ele é um fogo consumidor. Porque Hebreus 6,4, coloca na tela, por favor, mídia, Hebreus 6,4. Hebreus 6,4. Ó, presta atenção nesse versículo, meu amado e minha amada, porque é impossível para os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. 5. E provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Quantas vezes você tem lido esse versículo aí e meditado nele? Isso aqui não é uma pessoa que, ele errou aqui, afastou da igreja, não é isso não. É que tem pessoas que se afastam de Deus, mas de uma maneira que não é um afastamento temporário. Ela deixa de crer em Jesus como o Salvador. É como aquela porca que volta, você lava ela, pega um porco, uma porca, lava ela agora, e solta ela logo em seguida ter lavado. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa porca? Ela vai voltar para a lama. Sabe por quê? Porque o instinto dela é de viver na lama. Então nós precisamos ter bastante cuidado quanto a isso. Por quê? Porque Deus é amor, Ele é o amor supremo. Aliás, não existe medida para o amor de Deus, não tem como fazer nenhum tipo de mensuração para o amor de Deus. A graça dele é infinita, mas o ser humano tem que se apropriar dessas duas verdades, e viver uma vida digna de quem tem arrependimento quando erra, de quem tem a certeza que tudo que nós fizermos, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Cada palavra que sair da nossa boca, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Tudo. Tópico de número 3. O amor de Deus e sua justiça.
Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça e na misericórdia de Deus, para de uma forma inescrupulosa transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como seu atributo. Deus é justo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que Ele não tem como tratar-nos de forma injusta. Aí você fala assim: pastor, mas então se ele é justo, como é que nós vamos fazer se nós somos todos pecadores? Nós somos todos pecadores, mas lavados pelo sangue de Jesus. Então nós somos justificados. A obra que Deus fez através de Jesus no Calvário, ela chega até nós, e Jesus, o diabo pode até nos acusar: ah, mas o pastor Kelly fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro, e Jesus fala: pois é, mas eu morri por ele, e o justo morreu pelo injusto, e agora ele é justificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É assim que eu e você somos. Nós fizemos coisas erradas, nós erramos, mas nós fomos feitos justos pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aí gera-se a responsabilidade de nós vivermos agora como justificados, para que nós não fiquemos pisando o nome do Senhor constantemente. E outra coisa, a quem mais é dado, mais é cobrado. Se um de nós, pastores aqui, comete um erro, tem maior peso sobre nós do que um membro qualquer da igreja. Qualquer que eu falo é qualquer pessoa, não que um membro seja qualquer um. Os pastores, os líderes, serão cobrados de uma maneira mais forte, porque Deus nos deu unção, capacidade, para que nós possamos viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo e não pela carne. O 3:2 fala o seguinte: Deus, Ele tem um amor, e Ele perdoa os pecados de quem se arrepende. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês: arrependimento para perdão do pecado envolve um conjunto de 3 aspectos: convicção, contrição, confissão e mudança de atitude. Sabe o que falta para nós? Essa mudança de atitudes. Quando a mulher adúltera foi chegada e colocada diante de Jesus, o que aconteceu? Ele começou a escrever ali na terra: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. E começou a escrever ali na terra. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Uns falam que eram pecados dos homens que estavam ali. Outros falam que ele começou a escrever a lei de Deus ali no chão. Não sei. Começou a escrever. E ao começar a escrever ali na terra, saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, a mulher ficou sozinha. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não sobrou nenhum, nem eu vou te acusar. Agora vai e não peques mais. Nós estamos precisando mais lembrar dessa palavra: vai e não peques mais. Aquele que mentia, não minta mais. O que furtava, não furte mais. O que adulterava, não adultere mais. Se revista do novo homem, com as novas atitudes, e viva como nova criatura. Isso é um pouco do que está faltando conosco. É necessário, antes ainda, o termo usado para arrependimento aqui é metanoeu, que não se restringe à tristeza pelo pecado, mas significa uma mudança de ponto de vista, uma mudança de pensamento e uma mudança de propósito. É isso que nós precisamos alcançar. É necessário, 3.3, é necessário um constante autoexame. É interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Deus para pensar sobre o seu estado espiritual em que se encontrava. Mas e nós hoje aqui no Novo Testamento? Aqui no período da graça,
ou no período da igreja. Como que é isso? 1 Coríntios, capítulo de número 11. Paulo vai explicar como nós devemos fazer a ceia. E aí ele lembra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Todos os meses nós somos convidados a fazer um autoexame. Ah, pastor Starley, então eu vou fazer um autoexame e não vou tomar ceia. Não, você é para se examinar. Se você achou um problema no exame, se você vai no médico, faz uma bateria de exame, acha um problema, o que você vai fazer? Receber uma receita para aplicar um remédio, certo? Ou uma injeção, ou um comprimido, ou um xarope, sei lá qual que seja o remédio. Mas você faz um autoexame, identifica que você tem um problema, vai no seu médico resolver esse problema, tomar a dose do remédio e continuar em comunhão com a casa de Deus. Eu e você não temos autorização para nos aplicarmos a penalidade, nos excluir da comunhão, depois voltar da comunhão. É isso que está acontecendo. As pessoas estão comendo o pão e bebendo o vinho sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir a realidade do que nós temos que fazer. E aí, quando nós comemos ou bebemos sem discernir, acontece que nós vamos estar sendo fracos e doentes, porque não discernimos o corpo e o sangue de Cristo. Conclusão: na luta contra o pecado, é preciso conhecer a doutrina do pecado. Eu preciso saber sobre o pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilantes e em oração, para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Israel falhou em levar a palavra de Deus. A tarefa de levar a palavra de Deus está hoje com você e comigo, com a igreja do Senhor. Essa é a missão da igreja. Quem é a igreja? Aponte para si mesmo assim, ó, aponta aí. Eu sou a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Queria convidar o pastor Oséias e devolver a direção para ele. E enquanto ele chega aqui, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, falar sobre um tema como esse é mais difícil para quem está falando do que para quem está ouvindo. Mas se alguma coisa te incomodou nessa lição de hoje, ore ao Senhor, porque Ele tem para nós a verdadeira liberdade, a verdadeira unção, e assim nós vamos viver sabendo que nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, e que vamos vencer pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar